Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia. E o nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do 8º ano do ensino fundamental. E o nosso tema é características produtivas dos países latino-americanos. Então acompanha comigo o que a gente tem acerca disso. Olha só, a América Latina é uma região do continente americano que reúne nações onde são falados principalmente idiomas românticos, isto é, derivado do latim. Os idiomas que predominam nessa região são o espanhol, o português e o francês, uma vez que essa região foi dominada por impérios coloniais europeus, espanhol e português. Então esse primeiro momento é para você primeiramente entender o que é a América Latina, para a gente começar depois a falar sobre as questões econômicas, o que impera na economia local, tanto na América Central como na América do Sul. Então, continuando, com uma área de aproximadamente 20 milhões de quilômetros quadrados, a América Latina ocupa 3,9% da superfície do planeta Terra. Em 2008, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, a população dessa região era estimada em 569 milhões de pessoas. Então, acompanha comigo o mapa para você entender aonde é essa América Latina. Então, a América Latina, bem no topo do mapa, você vai ver México. Aí perpassa aí pela América Central, os pequenos arquipélagos da América Central, até chegar na Argentina e no Chile, que tem os dois extremos da América do Sul. Então, são 20 países que fazem parte dela, da América Central, América do Sul, e apenas um da América do Norte, que é o caso do México, que a gente citou há pouco. Quanto à economia da América Latina, olha o detalhe importante. México, Brasil e Argentina são as nações latino-americanas mais ricas. Anota isso aí para você um dia, quando for responder uma questão de prova, lembrar disso. São os 3 países mais ricos ou que têm melhores condições em relação aos demais, né? Os 3 países são vistos como emergentes e o Produto Interno Bruto, PIB, dos 3, corresponde a aproximadamente 75% do PIB de toda a América Latina. Gente, presta atenção, detalhe, 75% de todos os países da América Latina, só esses 3 países englobam tudo que tem de economia. Ou seja, os outros 25% é rateado nos outros países da América Latina, por isso que diz que são os países mais ricos da região. Muito bem, esses países também se destacam na produção industrial, estou me referindo ao México, Brasil e Argentina, e na exportação de produtos manufaturados, já que eles são industriais, já que possuem base industrial mais sólida do que outras nações. A maioria dos outros países depende da exportação e das commodities minerais e agrícolas. E aí é importante a gente observar isso. Enquanto que esses 3 países, além de venderem as suas commodities, ou seja, produtos que têm um preço no mercado internacional, seja animal, seja vegetal, você vai perceber que os outros vão depender apenas desses recursos, porque eles não têm indústria. Então, o Brasil, o México e a Argentina, tanto vendem suas commodities, como também vendem produtos manufaturados para o mundo. Isso é importante salientar. Já os outros são dependentes dos preços. Se os preços estão lá embaixo, então esses países que dependem só das commodities ficam com suas economias fragilizadas, que já é fragilizada, né? Então, e aí eu tenho um quadro importante para a gente analisar, né, as economias mais poderosas da América Latina, já uma previsão para 2030. Então nós temos aí, em primeiro lugar, o Brasil, depois em seguida vem o México, a Argentina, Venezuela, Colômbia, Chile, Peru, Cuba, Equador, Porto Rico, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Uruguai, Bolívia e Paraguai. Olha o detalhe, em cima você tem os 3 países que são os que a gente citou há pouco, são os mais ricos, né? E, portanto, tem um PIB significativo. Olha só, 2030, essa parte de laranja, praticamente
duplica, mais do que duplica no caso do Brasil e do México, né? Você tem a Argentina um pouco menor, até por crises econômicas que ela passa. Mas, por outro lado, você tem lá na parte de baixo da tabela Uruguai, Bolívia e Paraguai, que uma projeção muito pequena, se considerar o PIB de 2015 com previsão para 2030. Os países que formam a América Latina possuem problemas, né? Apesar de você falar de riqueza deles aí e viverem da exportação de suas commodities, seus produtos agrícolas, seus produtos minerais, madeira e outros, mas eles também apresentam problemas semelhantes. A exemplo disso são os problemas sociais, economias atrasadas em relação aos países ricos e fragilizada por governos corruptos. E a gente não pode deixar de citar, que mesmo não estando aí no parágrafo, a questão das ditaduras, que em muitos casos representou um atraso social e econômico e político para essa região. Então, nessa região, a agricultura de subsistência, aquela que o agricultor produz aquilo que ele precisa para sobreviver, é evoluída, com destaque para a pesca, caça e a coleta. Os colonizadores europeus chegaram aos países e deram continuidade ao cultivo, mais voltado para exportação, buscando a própria rentabilidade. É importante a gente observar esse item, porque quando ele fala de colonizadores que trouxeram uma cultura de apenas explorar o território e mandar os produtos para a Europa e para outros lugares do mundo, isso permaneceu por muito tempo, até porque existia uma proibição local que essas populações, essas nações, pudessem se industrializar. Agora, por que era proibido? Porque existe uma razão lógica. Quem tem produto industrial, na hora de fazer uma troca, um intercâmbio com produto não industrializado, a compensação econômica é maior para quem tem produto industrializado. Então, se essas regiões se industrializassem, deixaria de ter os ganhos da Europa em cima desses países que eram suas colônias. Então, essa é uma explicação para isso aí. E, infelizmente, em função disso, muitos desses países ficaram endividados quando se tornaram independentes e até hoje continuam ainda com essa mesma realidade de apenas exportar aquela riqueza que tem. E, detalhe, nem sempre é o próprio país que consegue ganhar dinheiro com suas riquezas, porque não tem dinheiro para explorar sua própria riqueza. E, portanto, tem que fazer acordo com outros países que possam vir trazer suas empresas para fazer a extração desses produtos minerais ou vegetais. Essa é a nossa realidade que a gente tem que entender, para depois não ficar, mas por quê? Por que isso? Por que a gente não é isso e aquilo? Então, entenda essa conjuntura econômica e histórica desses países do continente. Muito bem. E aí, dessa forma, esses países têm como base de exportação os produtos primários, né? O produto que ainda não passou por um processo semi-industrial ou industrial, deixando o processo de industrialização ainda mais lento quando comparado com nações desenvolvidas. A policultura e a monocultura são as principais formas de produção. Ou seja, quando a gente fala de monocultura aí, é você observar que alguns países são especializados em produzir um tipo de produto, ou dois, ou alguns outros, né? Mas eles têm praticamente o perfil de se preocupar basicamente com a exportação, deixando de lado a própria população. E aí eu vou trazer uma situação bem emblemática para você entender isso. Quando a nossa exportação de carne bovina aumentou para os países, então significa dizer que a demanda por carne e por produção de gado aumentou e, portanto, os preços lá de fora, que eram muito mais vantajosos em dólar, fez com que o setor agropecuário desse, então, prioridade de venda para fora. E com isso a gente que está aqui, que depende do consumo de carne, tem que se submeter aos preços do mercado internacional, porque as empresas estão exportando toda a carne e para deixar a carne aqui, então eles estabelecem o preço que eles querem. E, portanto, a gente vê que até os miúdos do boi se tornaram um valor alto, que até isso o pobre não pode comprar. Então, entenda que isso tem a ver com commodity, preços lá fora. Então, o petróleo lá fora está lá em cima, então isso influencia também preço no país. Isso não é a realidade do Brasil, é a realidade de toda a América Latina, de todo mundo
que depende de seus produtos para ter caixa, para poder gastar com sua própria população. Então é isso. E aí, os países que formam a América Latina, né, na sequência, um exemplo muito importante aí também, a situação rural na América Latina e no Caribe, ainda tratando sobre a questão econômica. Olha o detalhe aí. Territórios do mundo, rurais ou suburbanos, 90%, urbano, 10%. A população rural em 2020 na América Latina representava 18,5%, enquanto que no Caribe, 31,4%. No mapa ao meio você vai perceber o seguinte, um outro dado alarmante, né, para você ficar atento. Do mesmo jeito que eu citei há pouco, os 3 países mais ricos da América Latina, aí eu tenho desenvolvimento agropecuário de 5 países concentram mais de 90% do investimento regional, ou seja, tudo o que acontece de investimento agropecuário está no México, na Colômbia, no Brasil, no Chile e na Argentina. Então, qualquer tipo de investimento interno ou investimento estrangeiro está totalmente focado nessas 5 nações que eu citei para vocês. E aí, 30% são reservas de terras aráveis, ou que servem, são cultiváveis, né? A reserva de água renovável representa 30% desse universo aí da América Latina e do Caribe. E as florestas, no todo, representa 25%. Vamos a mais um dado importante. Isso aí é só para você se situar em relação à América Latina, as empresas que têm valor de mercado mundial. Então aí mostra em 2020 que das 20 empresas de maior valor de mercado na América Latina, olha o detalhe, hein? 14 são brasileiras. Então aí nesse período de 2020, você tinha o Mercado Livre, que era em primeiro lugar, nas companhias de maior valor de mercado, e ela pertence à Argentina, talvez você nem sabia disso, só fazia compra, mas não sabia. A Vale do Rio Doce, que trabalha com mineração, é brasileira. A Petrobras, trabalha com extração de petróleo e gás. O Itaú Unibanco, que também do Brasil. A Walmart do México e a América Móvil do México, da telecomunicações. E aí um gráfico ao lado com as cifras bilionárias. Aí tem o Mercado Livre com 60,6 bilhões e a América Móvil do México 42,1 bilhões. E aí a América Latina em números, para finalizar essa nossa parte de número da América Latina, mostrando que são os países mais violentos, né? Você tem aí a Venezuela e o Brasil. O continente concentra 8% da população mundial, mas tem esse quadro chato, né, de a gente saber que 33% dos assassinatos cometidos no mundo acontecem nessa região. Então, portanto, o líder é em violência, ok? E principalmente ligado aos povos indígenas e a povos que muitas das vezes são rechaçados de suas próprias terras. Com isso, vamos para o nosso exercitando. Presta atenção, vamos preencher essa lacuna aí. México, Brasil e são as nações latino-americanas mais ricas. Os 3 países são vistos como emergentes e o Produto Interno Bruto, PIB, dos 3, corresponde a aproximadamente 75% do PIB de toda a América Latina. Foi o que eu dei ênfase para vocês na aula. Há sinal alternativo que corresponde à lacuna em branco. Qual seria o complemento dos 3 países mais ricos aí? Seria letra A, Bolívia, letra B, Uruguai, letra C, Paraguai ou letra D, Argentina? Então, se você respondeu que a letra correta é a letra B, tá certo. É o México, o Brasil e a Argentina, que são os 3 países com melhor desempenho econômico na América Latina. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessar esse componente curricular ou qualquer outro componente, basta acessar esse endereço que está aqui embaixo da tela. Um abraço e até a próxima!